Salve, salve, amigos do meio-campo! Estou aqui hoje com o nosso entrevistado, que, olha, o passaporte dele tem bastante carimbo, viu? Alguém que conhece bastante do mundo e do mundo do futebol também. É o Jonathan Luca, que começou lá no Rio Grande do Sul, passou no Santo Ângelo, Internacional, e passou por vários países no mundo, desde a Itália até hoje o Uzbequistão. Então a gente vai conversar um pouco com ele sobre a carreira, sobre o futebol e, claro, também sobre a gente conhecer um pouco mais do Jonathan. Tudo bom, Jonathan? Tudo bem, Felipe? Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aí. É um prazer aí de ter essa conversa aí, falar um pouco sobre a minha carreira e de tudo que, mais um pouco sobre futebol e cultura. Bom, o Jonathan é um cara que tem bastante vivência já no futebol, né? Já tem algum tempo de carreira. Tá já chegando aí nos 31, né? 31 anos já, é isso, Jonathan? Isso, quase nos 31 já. Então, e começou lá no Rio Grande do Sul. Queria começar justamente nesse início, pra gente dar uma localizada. Você começou lá no Santo Ângelo, então quero saber como foi a mudança de Santo Ângelo pro Inter e como foi você pra família, né? Que normalmente é um momento difícil, né? Jogador de futebol acaba tendo que fazer escolhas muito cedo e às vezes até ficar longe da família. Então quero saber como foi pra você isso. Minha família toda é de Santo Ângelo, eu sou de lá também, né? E eu comecei lá nas escolinhas e tinha também um clube lá que jogava na época a segunda divisão do Gauchão, que se chamava Ser Santo Ângelo. E aí a gente tava jogando o Gauchão Sub-20, eu tinha na época acho que 15 anos, e jogava pelo time Sub-20. E aí a gente pegou, acho que no grupo do Gauchão, o Grêmio, e aí eu joguei, tive alguns jogos, fui bem, e depois no mata-mata pegamos o Inter, que eu acho que era quartas de final, se não estou enganado. E aí eu fui jogar, nós fomos jogar, jogamos o primeiro jogo em casa e depois jogamos o segundo jogo fora em Porto Alegre. E aí quando acabou o jogo lá, o Jorge Macedo, que era o diretor da base naquela época, ele me chamou e falou, ó, liga para tua mãe, para teus pais aí que tu vai ficar aqui já, nem precisa ir para casa. Tu vai ficar na tua categoria, óbvio, eu tava jogando 15 anos, estava jogando no sub-20. E foi estranho, porque realmente eu liguei para minha mãe, e aí minha mãe um pouco desesperada, porque imagina, 15 anos, né? Muito novo, eu liguei. Naquela época eu não tinha empresário. Falei, ó, o diretor quer que eu fique aqui, falou que é para te mandar minhas roupas por ônibus, e daí alguém vai buscar na rodoviária. Dela, como assim? Não tem como. Eu falei, não, é meu sonho, eu vou ficar aqui. Não tem, eu não vou voltar para casa. E aí falaram com o diretor, né? Minha mãe falou com o diretor e aconteceu isso mesmo. Eu não fui para casa, ela mandou uma mala com minhas roupas e depois, acho que 2 meses, eu acabei retornando para casa, assim, teve uma folga, eu fui para casa. E aí eu fiquei no Inter. Aí fiquei na minha categoria, que era, acho que era o primeiro ano de juvenil, se eu não estou me enganado. E aí acabei ficando lá. Mas o interior é muito difícil, né, cara? E o meu interior é 500 quilômetros da capital, cara. Então é muito longe. E eu tive já, né, nesse mesmo ano aí, eu cheguei a parar de jogar futebol. Falei para minha mãe, eu vou parar de jogar futebol e vou estudar, vou ver o que eu vou fazer futuramente, né? E eu lembro que eu consegui uma bolsa num colégio particular da minha cidade e eu comecei a estudar de manhã e de tarde, né? Colégio particular normalmente. E aí assumiu um treinador que se chama Elton Petri no time principal da Ser Santo Ângelo, que ele falou, ó, eu te conheço dos campeonatos e tal que tu joga, eu quero que tu venha treinar no profissional com a gente. E eu fui, só que eu não conseguia treinar, porque eu tinha aula de manhã e de tarde e não conseguia treinar. E aí um dia ele me chamou, depois de um mês, falou, olha, tu vai ter que decidir, ou tu joga, ou tu estuda, pode estudar e tal, ou para, ou tu estuda de noite. Só que isso minha mãe já tinha parcelado uniforme de escola, livros, que era caro, já tinha. E aí cheguei na minha mãe e falei, olha, o treinador falou que eu tenho potencial e quer que eu escolha. E aí eu falei, eu vou ter que estudar de noite, vou ter que mudar de novo de escola, vou ter que ir para uma escola pública para estudar de noite.
E eu lembro que a mãe ficou furiosa comigo, de novo, isso, não sei o quê, babada. Eu falei, tá, última chance, eu falei pra ela. Só vou ir pelo convite. E aí acabou dando certo daí. Mas é muito difícil sair do interior assim, né? É um funil muito grande, né, Jonathan? Muita gente boa fica pelo caminho, né, nessa transição, justamente por isso. Às vezes nem todo mundo consegue mudar de cidade, ou então às vezes não tem uma chance, né, porque precisa de um apoio. Então até quero entender de você como foi isso, como foi ir para o Inter, que aí já é um time enorme, né, um time nacional, de torcida nacional, mas de estrutura de outro patamar, né? E como isso te beneficiou, porque a gente sabe que tem uma diferença entre ser um garoto bom de bola, que treina em times menores, mas quando você chega num time desse, eu até já ouvi uma vez de um jogador que eu entrevistei que assim, quando você chega num time grande, todo mundo era o melhor da cidade dele, da escola dele, né? Então você chega num lugar que todo mundo era o melhor do seu lugar, né? É verdade, é isso mesmo. Aí foi mais uma dificuldade, né? Porque daí eu acabei assinando um contrato de 3 anos daí, quando eu fiz de 16, né? Aí é isso aí que tu falou. Imagina, agora acredito que seja menos, mas naquela época eu acho que deveria ter uns 40 atletas. E toda semana tinha uns 25 atletas fazendo o teste. Tipo assim, toda semana tu estava sob pressão. Se chegasse um cara bom, aí os caras da avaliação gostassem, do treinador gostasse, tu já ficava de canto. E aí é isso aí, tu chega lá, imagina, os jogadores que já estavam lá, já, pô, fisicamente são muito melhor que tu, taticamente muito melhor, tecnicamente muito melhor, muito mais força. E aí é uma resiliência, cara, todos os dias, assim. Até na parte da vaidade, assim, eu vim do interior, né, cara? Então, tipo, eu não tinha nem noção o que era, tipo, tá ali vivendo no Beira-Rio, sabe? Jogar em Campo Bom. E graças a Deus tive pessoas que me ajudaram muito, cara. O Odair Hellman foi um que tá na Arábia agora. O Klemer também, o ex-jogador também. E eu também peguei um treinador muito bom também, que é o André Jardini também, que tá no América do México também agora. E foram pessoas que me ajudaram muito, tiveram muito paciência comigo, cara, porque os primeiros 6 meses eu nem joguei, cara. Fazia amistoso com o terceiro time, assim, me adaptando, questão de alimentação, meu corpo mudando, ganhando mais musculatura, né, parte tática, coisa que, tipo, lá no interior ninguém falava nada. E aí tu vai sendo resiliente, cara. Até quando eu comecei a ter minhas primeiras oportunidades, e aí, tipo assim, eu botava na minha cabeça, só tenho que estar pronto para quando jogar. Pode ser que demore, mas eu tenho que estar pronto. Se for 15, se for 30, se for 90 minutos. E aí eu comecei a jogando aos poucos, mas isso depois de 6 meses, cara. Os primeiros 6 meses eu não joguei. E é bom que o Inter parece fazer hoje um dos melhores trabalhos de base, né? Nesse sentido de captar jogadores, mas preparar esses jogadores, né? Não ir jogando tanto na fogueira. Você falou aí de nomes que são nomes excelentes. Todos eles viraram técnicos de primeira linha, né? Isso mostra um pouco que o trabalho do Inter nesse sentido é bom. E até eu quero fazer essa ponte já para sua primeira passagem no exterior, né? Que não é qualquer passagem, né? Você já foi direto para a Itália. Então eu quero que você conte um pouco como foi treinar e chegar até a Roma, né? Que é um time enorme, uma cidade histórica, de uma torcida maluca. E você pegou uma época que tinha alguns caras mais ou menos, né? Lá na Roma, para você treinar, um tal de Totti, um tal de De Rossi. Você pegou uns caras. Pjanic, né? Tava lá nessa época também. Sim. E sei que você treinou bastante no time de cima, foi relacionado várias vezes, né? Então quero que você conte essa experiência, porque é uma mudança radical, né? De país, de cidade e tudo, mas de time, né? De um lugar diferente e tudo mais. Então, como foi para você e o quanto foi importante para sua carreira, né? Porque é certamente muito diferente do Brasil. Sim, a Roma foi meu primeiro clube profissional, né? Porque no Inter, ali, depois desses 6 meses que eu te falei, eu comecei a jogar mais. Aí comecei a jogar no juvenil, aí as pessoas comecei a ganhar respeito dentro do clube, virei capitão no último ano juvenil, aí subi para o júnior, aí subiu também
os treinadores subiram junto, que era o André Giardini, o Odair Helma era auxiliar dele. E aí tive uma evolução muito grande. E aí foi muito rápido, cara. Quando eu me adaptei, assim, depois de 1 ano e meio, cara, foi muito rápido. Comecei a me destacar, ganhar premiações, assim, em campeonatos que nós ia jogar. E aí eu subi pro Sub-23 com 17, que era o Osmar Loz, o treinador. Acho que o Osmar tá na Tailândia agora, no Buriram, se eu não me engano. E aí eu lembro que eu vou fazer um campeonato. Isso eu tava jogando no Sub-23, naquela época era normal ter equipe B, né? Hoje acho que já não é tanto. E aí nós fomos jogar um campeonato, um quadrangular no Paraná. E eu lembro que eu volto e o meu empresário me liga, olha, nós temos 2 propostas aqui. Uma era da Juventus, só que a Juventus era para ir para o Sub-20 ainda. E nós temos uma proposta da Roma, que é para o time principal. E eu tomei um susto, porque, pô, 17 anos, eu não me sentia pronto para jogar assim na equipe principal da Roma, né? Tanto que eu estava naquela fase de transição ali, pro profissional do Inter, era o Dorival Júnior na época, o treinador. E aí foi uma confusão, cara, porque o Inter não queria me vender, aí queria renovar comigo, babá. Eu sei que chegaram num acordo lá, e eu era o mesmo menino do interior, então eu não entendia nada. Tipo, deixava pro meu empresário, né, na altura, e enfim, conseguiram me vender. Aí a Roma me comprou. E aí eu fui para Roma, daí, cara, foi talvez assim, uma das experiências que eu mais evoluí, assim, cara, como pessoa, como jogador, sabe? Porque daí tu chega lá, é uma outra realidade, cara. E eu tenho mais conta isso hoje em dia do que naquela época que eu era molecão. Aí cheguei lá, pô, só os caras que eu jogava no PlayStation, e tipo, hoje eu tenho conta disso, mas naquela época eu não tava nem aí, cara. Eu lembro que eu cheguei assim, pô, vi o De Rossi, o Totti, o Pjanic, né? Aí ainda eu peguei o Juan, ainda o zagueiro que agora tá na parte da seleção, né? Fábio Simplício ainda, os jogadores mais velhos, assim. Aí peguei o Heinz, um argentino, o Burdiço, o Osvaldo, atacante. Cara, tinha muito cara bom, assim. O Eric Lamela, que tá na Grécia agora. É muito cara bom, assim, cara. E eu aprendi muito com eles. Eu acho que eu fiquei quase 2 anos ali na Roma. E aí eu era sempre convocado para os jogos. Naquela altura, acho que podia ir 23, acho, para o banco. Só que como eu recém tinha feito 18 anos, cara, é muito difícil, cara, de jogar. Eu era o mais novo junto com o Marquinhos, o zagueiro da seleção brasileira. O Marquinhos também é de 94, mesmo ano que eu, então nós era companheiro de quarto. O Marquinhos já jogava, né? O Marquinhos, mas ele tinha uma maturidade acima da média, né? Ele veio do profissional do Corinthians já, né? Já tinha convivido com o Tite, já tinha sido campeão da Libertadores, mesmo que ele não jogou muito, ele já tinha uma bagagem diferente da minha, né? E aí, cara, foi sensacional, assim, foi uma experiência muito incrível, assim, eu evolui muito, assim, poder aprender com jogadores renomados, assim, né? E parece que cada vez mais que o jogador tem mais status, assim, mais gente boa e humilde eles são, mais eles querem te ensinar, te demonstrar o caminho correto, sabe? E foi bacana, cara, foi muito bacana. E uma das coisas que muita gente fala da Itália, eu quero saber de você, é muito normal que os jogadores na base mudem de posição ao longo da carreira e tudo mais. Então eu quero saber pra você se você sempre jogou no meio, sempre foi meia, e como foi na Itália, que a gente sabe que o meia no Brasil, né, um meio-campista no Brasil tem algumas responsabilidades, mas na Itália eles exigem um outro tipo de participação, né? Então como foi pra você para se adaptar, né? Porque imagino que venha um brasileiro, um meia, né? Então, acho que eles têm toda uma adaptação para quem é da sua posição e como trabalhar ali no futebol italiano, né? Cara, eu assim, eu olhava muito o De Rossi, assim, jogar, cara, e a escola italiana é diferente, né, cara, da brasileira, cara. É um jogo mais direto, o meio-campista é um passe mais de primeira em profundidade, tipo, tem poucos toques na bola o meio-campista. Os meio-campistas que estavam ali eram o Pjanic, o De Rossi, o Bradley.
Aí tinha o Taxides também, que era um grego também, da seleção grega também. E aí, cara, pô, só cara fera, tipo, foi, tipo assim, os caras deixavam mais fácil porque eles me deixavam confortável, assim. Mas óbvio que eu tive muita dificuldade, pô. Uh, como eu falei, eu caí direto no profissional. Se eu tivesse caído no sub-20, talvez eu teria um pouco mais tempo e facilidade, assim. E aí, eu acho que o que mais me prejudicou, assim, que era para fazer eu evoluir, é que eu ia para os jogos, era convocado, não entrava, voltava, aí me ligavam que eu tinha que jogar no sub-20. E aí, tipo assim, eu nem chegava em casa, já tinha que viajar com o time sub-20. Aí eu não conhecia os jogadores, porque eu só ia jogar, não treinava. Aí eu jogava de titular e, cara, isso me dificultou muito. Porque daí, tipo assim, eu tirava sempre a vaga de algum menino sub-20, aí os caras ficavam bravos, porque eu tinha que jogar. E eu não conhecia os jogadores, não conhecia ninguém, não sabia o nome, não sabia de ninguém. No início, né? Depois eu comecei a conhecer os jogadores, porque daí eu ia mais vezes daí jogar. E aí me matava, cara, porque daí eu voltava cansado, jogava, aí eu tinha que treinar normal com o time principal. E aí logo de novo eu viajava com o time principal e era, cara, essa função o ano inteiro, cara. E aí, tipo assim, eu entendo que eles queriam que ajudar a ensinar a adaptação, isso até para aprender a língua italiana, né? E eu aprendi realmente rápido, cara, mas teve um desgaste muito grande, assim, físico e emocional, de não ter tempo em casa, de estar toda hora é, treinando e não sei o quê. Mas depois, no final, eu acabei me adaptando, assim, mais a essa correria aí. E a sua ida pro Atlético Paranaense foi um pouco por isso, para ter uma continuidade de jogo, assim, de porque você chegou num time que ia jogar o Campeonato Paranaense, né? Tava se preparando para isso. Como foi para você essa mudança e como te ajudou? Quando chegou o negócio do Atlético Paranaense, foi feito meio a meio com a Roma, assim, o Atlético, a Roma ficou com uma porcentagem e eu fui pro Atlético. E aí o Atlético era recente classificado para Libertadores esse ano, mas a ideia era que, tipo, jogasse o time B na época, jogasse, que eram os caras mais novos. Acho que eu tava com 20 já nessa altura aí já. E aí eu joguei, a gente acho que perdemos acho que a final do estadual esse ano pro Londrina, eu acho. E aí era o Petkovic, o treinador também, e o Atlético dispensa comentários sobre a estrutura, né? E a organização é exemplo no Brasil. Isso todo mundo diz que a estrutura é de europeu, né? Um clube europeu no Brasil, né? Nesse sentido. E para você, como foi para mudar de país de novo, ir para você já passou pela Índia, passou pela Malásia. Como foram essas propostas? Como chegaram para você e como foi para você? Porque aí você foi destaque na Índia, você teve uma participação super importante, o time foi muito bem. E, enfim, você teve dois times na Índia, né? Você passou pelo Goa, que é um time maior, importante, né? Ganhou título. Então, como foi que na minha pesquisa aqui, eu peguei que você ainda trabalhou com o Zico, é isso mesmo? Sim, na verdade foi através do Zico. Eu estava no Atlético Paranaense, aí não estava tendo muitas oportunidades, e aí na altura na Índia, eu acho que podia levar 11 estrangeiros, eu acho, cara. E aí o Zico tava montando uma seleção brasileira, cara, quase. Levou o Reinaldo, levou o Lúcio, levou o Léo Moura, o Rafael Coelho, Luciano Sobrosa, levou o Wellington, um goleiro também que jogou no Olímpico de Marseille. Aí levou um Jofre, um meia espanhol que jogou no Barcelona. Levou o Gregory, também um zagueiro francês que também jogou na Europa. Cara, ele levou só os brasileiros ali. Acho que eu não devo ter me esquecido de algum, certeza. E aí ele ligou lá pro Atlético. Ele viu que eu não estava sendo aproveitado. Eu não sei quem levou meu nome para ele. E aí eles gostaram. Ele ligou se existia a possibilidade de um empréstimo. E no início eu fiquei meio assim, né, cara? Tipo, pô, vou pra Índia com acho que 21. Difícil, cara. Só que daí balançou, né, cara? O Zico, pô, quando o Zico, com um convite do Zico é difícil recusar, né? E aí, daí no final, quando eu vi, né, e eu vi o time que eu fui o último a ser contratado, eu vi o time que ele tava montando e tal, o Zico, deu acabei indo pra lá. E deu super certo, cara. A gente
pô, foi muito bacana esse primeiro ano aí de experiência na Índia, porque toda a comissão técnica era brasileira, o Zico super gente boa, cara super fora do normal, assim, grande treinador também, outro que eu aprendi bastante, e também os jogadores que estavam lá também, né? Muita gente boa, né? E aí eu quero saber da sua experiência fora de campo, porque se adaptar à Itália, eu acho que é uma cultura até mais parecida com a nossa, ainda mais no Rio Grande do Sul, de onde você vem, que tem uma ascendência italiana forte ali. Mas na Índia é totalmente diferente, né? É uma cultura que a gente não tem muito contato, né? Morando no Brasil. E como foi pra você? Foi difícil? Foi fácil? O clube te ajudou? É, tinha muito brasileiro que certamente ajudou, mas fora do campo, fora do treino e dos jogos, como era pra você? Cara, por ter muito brasileiro foi fácil assim a adaptação, cara. Então, tipo assim, a gente vivia num resort e aí, cara, era tranquilo, tipo assim, alimentação, eles faziam comida pra gente e tal. Claro, não tinha churrasco, não tinha as comidas que a gente tinha no Brasil, né? Mas comida assim pro atleta assim, massa, frango, peixe, salada, todas essas coisas, tinha tudo organizado para nós. Então foi bem tranquilo, cara. Eu, tipo assim, eu na altura nem falava inglês, então, tipo, me sentia em casa porque tinha muito brasileiro, cara. Eu falava com o Zico em português e durante o jogo ali também era só os brasileiros, estrangeiros. Então foi bem tranquilo, assim. E daí em diante, sua carreira asiática, digamos, despontou, porque você ficou um nome mais conhecido no futebol de lá. E como foi essa experiência na Malásia também, porque primeiro que é um país muito grande, né? E o Kelantan, enfim, você vai jogar num campeonato que a gente às vezes não tem a dimensão que a Malásia é um país muito grande, né? E tem uma liga com muitos times ali, alguns com muito dinheiro, inclusive, né? Então, como foi para você jogar na Malásia, que aí é um país já diferente também, né? Embora acho que a gente vê muito mais, é um país muito mais tecnológico, né? Mais aberto à inovação. A gente conhece um pouco do que aconteceu na Malásia em termos de ser uma cidade super high-tech, né? Mas como foi para você jogar lá na Malásia no campeonato e viver na Malásia também? Sim, a cidade que eu vivi era Cotabaru, ficava acho que 50 minutos de avião de Kuala Lumpur, que é a capital, né? E o Kelantan, eu acho que o Kelantan nem existe mais, cara, mas na altura que eu fui, era um dos maiores clubes da Malásia, junto com o Johor, em torcida, assim. Nós lá, o estádio acho que tinha capacidade para 30, 40 mil, nós jogávamos amistoso, às vezes tinha 30, 40 mil, surreal. E, cara, assim, não foi uma experiência muito boa. O país, assim, eu gostei, cara, porque depois a gente começou bem o campeonato, o treinador era um treinador local, e aí a gente começou a ter muito problema na questão de salário, cara, que é quase normal na Ásia isso, né? Tipo, não começa a dar resultado o time, os caras começam a inventar desculpa, não sei o quê, de não querer pagar e tal. E aí nós chegamos depois, acho que de 7 meses, eu tive acho que 3 meses ou 4 de salário atrasado, e aí eu já tinha a proposta para sair, cara. E aí eu entrei na FIFA para rescindir meu contrato. E aí rescindi e fui embora, assim, cara. Não foi uma experiência muito agradável, assim. Até na altura, meu pai acabou falecendo, cara. Daí eu fui pro Brasil. O clube não deu muito suporte, assim. As pessoas não foram muito sensíveis nessa parte, sabe? E aí depois eu retornei e acho que fiquei mais 2 meses ali e o clube continuou sem pagar. E aí eu ganhei a rescisão na FIFA e depois acabei recebendo mais 2, 3 anos mais para frente. Mas é muito ruim quando o clube não te dá uma estrutura, não só a estrutura física, mas essa estrutura de apoio, né? Ainda mais em um momento tão delicado assim, não dá. E é, você passou por outros clubes, enfim, eu até queria saber como foi essa passagem quase relâmpago em Israel também. O que aconteceu para você chegar e sair tão rápido? E aí a gente fala um pouco das suas outras aventuras europeias que eu também quero explorar. Cara, essa do Israel é engraçado, que eu nem sei como é que tu achou isso aí, porque eu acho que eu nem cheguei a assinar contrato lá em Israel, cara. Eu fui pra lá com o vestido de um treinador brasileiro, Jair, ele é gaúcho. E era um clube, assim, também de tradição de Israel, era um clube da primeira divisão e tal.
E ele levou outros brasileiros também. E a gente foi para lá, cara. Eu falei Jair, é Jairo o nome dele, Jairo. E aí, cara, nós tava lá, começou. Eu assinei o contrato. Eu assinei o contrato e nós começamos a jogar Copa de Israel. Tá, começamos a jogar Copa, acho que a gente jogou 3, 4 jogos, fomos bem e tal. E aí o Jair recebeu uma proposta, não chegou a receber uma proposta, cara. Ele tava meio bravo com os caras lá que não estavam cumprindo algumas coisas que tinham falado para ele que iam fazer, eu acho, de contratação, não sei. E aí ele tinha uma situação de um clube da segunda divisão da Turquia. E aí ele chamou, reuniu os estrangeiros que ele tinha levado e falou: olha, eu vou embora, tô indo e tal, eu tenho essa situação do clube da segunda divisão na Turquia, só que a situação não está certa porque vai ter uma eleição amanhã e o presidente está concorrendo com outro na chapa, né? E se ele ganhar, eu vou assumir de treinador. E ele tomou um risco, assim, né? Porque não tinha certeza que ia ganhar, né? E nós ficamos surpresos e assustados, né, cara? Pô, o cara nos trouxe, vai nos deixar aqui. O Jairo, super gente boa, cara. O Jairo, muito legal ele. E aí ele foi, cara, foi embora, deixou nós lá. E aí, nisso, eu tinha a proposta para a Índia, porque quando tu joga no mercado asiático assim, e tu vai bem, tu vai abrindo porta, né? E aí, cara, eu falei para os outros estrangeiros, cara, eu acho que não vai ser legal aqui, cara. O treinador nos trouxe e tá indo embora, cara. Quem é que vai nos defender aqui, né? E aí, cara, eu acabei chegando no presidente. E aí eu me lembro que foi muito difícil, porque o presidente já tinha gostado de mim. Ele falou, ó, vou embora, o Jair foi embora, ele que me trouxe, não tem por que eu ficar aqui. Aí ele, não, tu tem que jogar, não sei o quê. Eu falei, cara, o Jair que me trouxe, eu não quero mais ficar, cara. E aí eu acabei ganhando no cansaço dos caras e acabei indo embora. E realmente aconteceu o que eu temia, porque os outros caras não conseguiram ir embora e aí não jogaram mais, cara. Os caras, tipo, deixaram de lado os estrangeiros, porque o Jairo tinha levado eles e eu quis sair por causa disso, porque eu sabia que tipo, aí poderia acontecer alguma coisa, sabe? Porque foi o treinador que nos levou. Ah, ainda mais assim, né? Quando é tão rápido, né? Não deu nem tempo ainda de você se estabelecer, né? Aí é mais difícil mesmo. E, bom, aí, não sei se você também a passagem no Punicity, eu não sei como fala, se a É pronúncia tá isso mesmo, certa. É tá Punicity? certo, tá certo. E como foi também o Punicity? Foi bom pra você voltar? Assim, eu vi que você tem bastante moral lá, o pessoal falou, tem muitos sites indianos que falaram da sua passagem por lá. Então, como foi? Não foi tão longa, né? Mas dá pra falar um Foi pouco. 2 temporadas. Foi através de um treinador espanhol, Antônio Abas. Ele me ligou também, me convidou. E aí eu fui para lá. Daí eu já sabia que o clube tinha uma estrutura legal, assim. E aí ele me ligou, conversou. Quando o treinador te liga, assim, te dá muita confiança, né, cara? Nenhum treinador pode te prometer que tu vai ser titular, né? Mas se o treinador tá te ligando e conhece as suas características, provavelmente, né, tu vai ter confiança do treinador para cumprir aquilo que tu quer, né, que é jogar. E ele me ligou e eu fui para lá. E depois outro ano já não era mais ele, era um treinador sérvio daí. E aí daí eu tive mais problemas com esse treinador sérvio aí, que ele é meio doidão assim. E daí eu joguei essa segunda temporada e acabei indo para Portugal daí depois. E Portugal você teve uma estabilidade até grande, né? Lá no Belenenses SAD, né? Conseguiu ficar um bom tempo lá. Como foi essa experiência em Portugal? Que aí acho que é um dos países mais. Dizem que é um dos países mais fáceis de se adaptar, não só por causa da língua, mas porque normalmente tem uma relação muito grande com o Brasil, tem muitos brasileiros. Então, como foi pra você esse retorno, né, pra Europa? E eu voltei para a Europa por causa de um jogador português que jogava na Índia ainda, o Olha só. Silas, que foi o primeiro treinador, foi o primeiro clube que ele assumiu, foi o Belenenses. E é engraçado que a gente jogou contra, e eu lembro assim que teve os jogos que a gente jogou contra, assim, a gente chegou até a discutir em campo, assim, aconteceu alguma coisa, assim, e ele falava português e eu discuti com ele. E aí ele assumiu o clube, cara, e daí ele se manteve na primeira divisão e
faltando uns 2 meses para acabar o campeonato, assim, ele chamou um empresário para entrar em contato comigo, que ele me queria levar para a próxima temporada. E aí ele me chamou, eu conversei e tal, e óbvio, né, o Belenenses naquela altura estava na primeira divisão, um clube organizado também de Portugal, tinha bastante jogadores também conhecidos, e aí foi tranquilo, daí eu fui para lá, Lisboa também, adaptação, nem precisa de adaptação, Uhum. né, é bem tranquilo, Portugal é muito bom. Aí você passou ainda por Farense, por AVS e, bom, é um campeonato bom de jogar, né? Um país bom. Mas eu quero saber como você chegou na Noruega, porque o Stabæk, porque jogar na Noruega já é bem diferente, né? Não só o torneio em si, né? A liga, mas o país, né? Diferente, até de clima, né? O calendário é diferente, enfim, como que funcionou para você lá? Que é uma experiência interessante, né? Sim, Um lugar diferente dos que você já tinha conhecido. sim, foi um dos países assim que mais me surpreendeu assim, cara, positivamente assim. Eu tava na capital em Oslo, né? E gostei muito, muito de viver lá, gostei muito. E aí eu saio do Farense de Portugal e aí um amigo meu, o Daniel que jogou comigo, ele me liga, cara, tu não tá afim de ir pra Noruega lá? Conheço uns caras lá, um clube da primeira divisão e tal. Ele falou, se tu quiser pode falar, né? Não tem problema, eu iria. Eu sei que é um país seguro, assim, né? Tranquilo. E aí o clube gostou. Aí voltaram, ligaram para ele, a gente negociou normal e acabei indo para lá, cara. O clube super organizado, país muito bom, assim. Só que quando eu fui para lá, eu coloquei uma cláusula que se tivesse proposta do Brasil ou de Portugal, eu poderia sair. E, cara, eu gostei muito. O problema era que era muito frio, cara. Para a prática do futebol, tipo, não tinha nada que protegia teus pés, sabe? Tu nem sentia frio no corpo, assim, para jogar. Isso não tinha problema. O problema é que tu botava só meia e a chuteira, cara, pô, era muito difícil, cara. Muito difícil. E aí a altura da neve ali, cara, é complicado de treinar, sabe? Mas o país, assim, em si, cara, maravilhoso, cara. Super seguro, as pessoas muito legais também, educadas. E aí deu acho que 7 meses, e aí eu recebi uma proposta para ir para Portugal. E até foi engraçado, cara, que não é normal, assim, no futebol as pessoas geralmente cumprir, assim, com o que tá até no contrato, né? A gente vê isso, dificilmente as pessoas têm palavra, assim, né, cara? E aí, quando eu falei, assim, porque eu tava jogando, quando eu cheguei no treinador e no diretor, eu falei, olha, recebi uma proposta, né, tem a cláusula aí, eu gosto daqui, tô gostando daqui, mas eu tô recebendo um convite de um treinador que já trabalhou comigo e tal, né, e aí, cara, eles ficaram tristes, assim, pra caramba, até eu fiquei muito Uhum. triste, assim, na hora de dar tchau, assim, falar isso pros caras, os caras, pô, mas nós precisamos de ti e tal, e eu falei, não, eu sei, tá saindo assim no. Tava quase no meio pro final, assim, do campeonato. Mas a gente tava bem na altura, assim, então eu falei pra eles que era algo familiar, assim, realmente era, né? Pra minha esposa e pra minha filha seria muito melhor estar em Portugal, um clima, assim, um ambiente melhor do que na Noruega. E, cara, eles me liberaram tranquilamente, assim, cara, sem receio nenhum, assim. Não, isso é bom, né? Que aí é difícil mesmo. Gente que cumpre o que tá no contrato, né? Você acabou de falar, às vezes coloca no contrato e não paga nem o salário, que dirá outras Exato. coisas, né? É. Então isso é importante mesmo. E aí, de volta para Portugal, você ficou 2 anos, quase, não, 1 ano e meio, né? Você fica em Portugal antes dessa proposta. E aí, assim, a Liga do Uzbequistão não é muito conhecida, então eu quero saber como você chegou aí no Pactator. Não sei se é. Como que se É, pronuncia? se diz Parktacor, se diz Parktacor. Pactacor. Pactacor. E a gente lembra um pouco da Liga do Uzbequistão, porque o Rivaldo, o Filipão chegaram a passar um pouco e Isso. aí tornou um pouco mais conhecido, mas como é pra você ir morar em Tashkent, né? Quer dizer, uma cidade historicamente super importante, até dá pra ver até aí onde você tá,
arquitetura, é super, tem um estilo muito próprio, né? Então, como é morar no Uzbequistão, como tá sendo jogar, inclusive porque esportivamente em campo, você tem campeonatos importantes, né? Tem campeonato continental rolando como é essa experiência para você? Porque a Liga dos Campeões da Ásia, né, é um dos torneios mais interessantes do mundo e até pela separação que se faz, né, do leste-oeste e de tudo, Isso. e agora ainda com os times do Oriente Médio riquíssimos, com muitos craques. Como tá sendo essa experiência aí de morar por aí, jogar a Liga do Uzbequistão e jogar a Liga dos Campeões da Ásia, que é um torneio bem famoso? Cara, eu recebi um convite através do treinador português, que é o nosso treinador aqui, o Pedro Moreira, né? Ele era auxiliar do Paulo Fonseca, que tá no Lyon. Isso. E, e Tava aí no Lille ele. até pouco tempo, né? É. E, cara, o país tá me surpreendendo muito, cara. Tô gostando muito de viver aqui. Eu não sei como é que é o interior do Uzbequistão, mas eu tô na capital, que é em Tashkent. Cara, muito legal. As pessoas muito legais, receptivas. Claro, é totalmente diferente, né, do que na Europa ou Brasil. Isso é óbvio. Mas tô gostando muito, cara. E aí a gente chegou aqui, o clube tava jogando a Champions da Ásia. E o clube não tava muito bem, cara. E tinha 2 jogos ainda. E a gente conseguiu classificar, cara. Até a galera aqui não tava esperando. Por, por mais que o Pakhtakor seja o maior clube do Uzbequistão, né, o clube que mais tem título, o clube que mais tem torcida, a galera não tava esperando muito que a gente classificava, porque eles estavam mal. Só que chegou o treinador, a gente foi fazer pré-temporada na Turquia, né? Chegou os reforços, mudou o time e tal. E aí, e aí a gente conseguiu classificar, cara, para as oitavas da Champions. Aí pegamos o Al Hilal do Jorge Jesus, né? E acabamos ganhando o primeiro jogo em casa, 1-0. Até poderíamos ter feito mais no primeiro jogo com uma margem maior assim para o jogo de volta, assim. Tivemos chance de fazer 2 até 3-0. Acho que eles não se adaptaram com o frio aqui, que tava muito frio, cara, quando eles vieram jogar, cara. Tinha recém-nevado uns 2 dias antes, assim. Nossa. E aí, cara, foi nossa vantagem aqui no jogo de casa, sabe? E, cara, nós poderíamos tranquilamente ter ganhado o jogo de uns 2-0, 3-0 e ir com uma vantagem maior para lá. E aí, no jogo de lá, cara, é difícil, né, cara? O orçamento do Al Hilal, todo mundo já sabe, né? Não é novidade só para os brasileiros, mas o Al Hilal tem os melhores jogadores do mundo em cada posição, digamos assim, né? E muito mais estrangeiros que nós. Nós aqui somos entre 5 estrangeiros. E aí o Al Hilal, sei lá, tem 11 ou 10 estrangeiros, se não me engano. E na Champions League pode jogar todos, né? Pois é, Não ainda tem tem limite. isso, né? E aí, cara, difícil. Daí nós aguentamos até o 30, acho, do primeiro tempo, 0-0. Aí sofremos um gol, aí depois foi difícil. Aí perdemos, acho que 4-0 o jogo. Mas foi uma experiência bacana, cara. Tava uma atmosfera boa. Tivemos chance até de fazer gol, tentamos jogar. Mas é difícil. Aí não. Nesse nível, assim, cada detalhe, né? Um pequeno detalhe, assim, faz diferença, né? Ah, não tem jeito, né? Isso é mais difícil mesmo e a diferença de orçamento é muito grande. O time é o campeão saudita da liga, que hoje é uma das ligas mais ricas do mundo. Então é outro nível. Bom, o Jorge Jesus, que é um técnico super conhecido, né? Pagavam o Neymar até outro dia, que era um dos Sim. jogadores mais bem pagos do mundo, né? É muito difícil. Competições ainda levaram uma vitória em casa, então, pô, dá para ficar satisfeito, né? E antes de passar por umas curiosidades, eu queria saber, assim, como tá essa temporada para você? Porque aí tem sido uma temporada ainda no começo, né? Qual a expectativa para vocês enfim, para o resto do ano, né? Quem sabe voltar, né? Para a Liga dos Campeões da Ásia e como que tá a expectativa para vocês? O campeonato começou agora aqui, né? A gente joga a segunda rodada sábado agora.
E o clube aqui, como eu falei, é o maior clube do Uzbequistão, então tem que ser campeão. Se não for campeão, não é boa temporada para eles aqui, né? E só o campeão vai para a Champions da Ásia. Eu acho que o vice vai para a Champions da Ásia 2, né? Que é como se fosse a Europa Uhum. League, né? E é isso, cara. O time foi montado para ser campeão. Nosso time é bom, né? Tanto que a gente, como falei, ganhamos do Al Hilal, que tem uma potência aí financeira gigantesca. E a gente que chegou agora, os estrangeiros, a gente está ainda conhecendo o campeonato, né? Conhecendo os jogadores local, mas são bons tecnicamente, tomam boas decisões, assim. Claro que taticamente eu acho que a gente vem agregar às vezes mais taticamente no jogo deles do que tecnicamente, né? Em questão de treinador, comissão técnica, nós jogadores também, né? Para a gente já ter mais experiência em outros futebol, né? Mas tem sido boa, cara. Tem sido boa. A preparação também para os jogos tem sido bem tranquilo. E tem, pegando um aspecto que você não participa diretamente, né? Mas que tem uma expectativa no Uzbequistão para classificação para a Copa do Mundo, né? O país está muito bem, já bateu na trave várias vezes para chegar na Copa, né? E o que você sente aí, inclusive dos locais, né? Como que tá essa expectativa? Porque tem uma chance bem real, né, de classificar. É uma das seleções que está bem cotada para chegar no Mundial do ano que vem, né? Eu acho que é a primeira vez na história. Vai ser a primeira vez. Se conseguir classificar, Nós temos até nós temos 3 jogadores na seleção. Até um deles fez um gol agora na vitória do primeiro jogo que eles ganharam 1-0, lateral direito. E o nosso capitão também, que é o zagueiro, também joga na seleção também. E, bah, eles estão super felizes, né? Imagina. Até aqui, tipo, não dá para se poupar nos jogos para ir para a seleção, né? Mas aqui até alguns deles assim ficaram meio assim de jogar o último jogo porque sabiam que esses 2 jogos era super importante para eles, né? E eu acho que eles poderiam e eles vão classificar pela pontuação que eles têm, eles vão classificar, mas eles precisam acho que de um ponto, eu acho, para classificar matematicamente. E eles empataram com o Irã, né? Com o Irã 2-2 estavam ganhando o jogo 2-0. Acho que eles estavam classificando já e tomaram aí empate. classificou o Irã, né? O Irã classificou. Mas eles estão, acho que, se eu não me engano, 9 ou 10 pontos na frente do terceiro colocado. Então, já tá bem caminhado, assim, cara. E eu acho que eles estão, cara, estão com a expectativa muito alta, assim, cara. Até para alguns que eram convocados e não estão sendo, assim, motiva os caras, né? Jogar o Claro, Mundial. claro. E acho que até valoriza para quem tá jogando por aí, né? Quer dizer, pro país é uma conquista super importante chegar a uma Copa do Mundo. E, como falei, já o Uzbequistão já caiu na repescagem algumas vezes e ficou perto ali de classificar e não conseguiu, mas se consegue ser um dos estreantes da Copa, né? Vai valorizar até a Liga do Uzbequistão e vai valorizar vocês, né? Que estão aí batalhando Verdade. e até vocês fazem um pouco de parte disso, porque vocês ajudam a elevar um pouco o nível do campeonato e ajudam esses jogadores que atuam na seleção, né? Eles levam essa experiência para o futebol internacional, né? Verdade, verdade. E eles aqui, agora eles têm o zagueiro que foi pro Manchester City, né? Eu até não sei o nome dele. E Acho que tem, é eu o acho que. Pusanov. Acho... É. E tem acho que o meio-campo que joga na Roma também. Então, tipo assim, os dois, assim, são referência máxima aqui, são um ídolo, assim, tipo. E aí nós temos alguns jogadores que jogaram na seleção de base com os dois, assim, né? Então, tipo assim, imagino eu que, tipo, eles devem sonhar também, né? Se o cara tava até outro dia aqui e tá jogando no City agora, por que que eles não podem também, né, almejar e jogar em mercados melhores do que o Uzbequistão, né? Ah, sim, sem dúvida tem que sonhar mesmo e até acaba dando essa visibilidade, né? Porque a gente viu o Kvaratskhelia da Geórgia, que os jogos pela seleção pesaram bastante, né? Ele se valorizou muito, acabou indo pro Napoli e daí em diante a gente viu explodir, virar uma estrela. Então, sempre acaba ajudando, né?
pensando na sua carreira agora, quais são seus planos futuros, assim, de carreira? Você tem algum país que você quer carimbar o passaporte ainda que você não foi? Onde você gostaria de jogar até o fim da sua carreira, que você tenha mais anos aí de carreira pela frente? Pretende ficar no Uzbequistão mais tempo porque você gostou? Quais são os seus planos aí? Pretende voltar para o Brasil um dia, quem sabe? O que você pensa na sua carreira? Cara, eu quero dar uma acalmada na minha carreira, né? Quero tentar jogar o máximo possível, assim, que der, né? A gente sabe que hoje em dia exige muito fisicamente futebol, né? Mas eu acho que o principal é mentalmente ainda, cara, por causa da ferramenta da internet, assim, cara. Se o cara não soubesse blindar, assim, de muita coisa, né? Coisas fúteis, assim, cara, e até mesmo a cobrança interna, assim, sabe, cara? Porque a gente passa o dia inteiro na pressão, o dia inteiro na cobrança. Não que outros trabalhos não tenham isso, né? Mas vai cansando, cara. Imagina, eu vou fazer 31, eu devo ter futebol profissional, devo ter uns 13, 14 anos, assim, desde o meu primeiro contrato. Mas eu já vivo nessa competitividade desde os 8, 9 anos de idade. E, cara, vai desgastando, assim, cara. Eu amo futebol, né? Mas aí tu perde um monte de data comemorativa, perde infância. Às vezes eu brinco com a minha esposa, ela veio fazendo algumas besteiras em casa depois de quase 31 anos. Eu falo, pô, eu não fiz isso quando tinha 15 anos. Então eu preciso fazer agora. E eu vou ter minha segunda filha agora, cara. Eu tenho muita vontade de jogar no Brasil. Muita vontade, porque eu tive uma passagem curta pelo Atlético Paranaense, joguei pouco também. Tenho muito vontade de encerrar minha carreira aí, mas óbvio que gostaria de ir para algo estruturado, algo legal, assim, que me desse oportunidade de eu continuar crescendo, independente da idade que eu tiver, né? Oportunidade de continuar dando o melhor da minha performance, né? Não só ir aí e roubar como né, na leitura que a gente fala no futebol, né? Ah, veio para roubar aqui. Não, cara, eu quero jogar até o meu último ano em alta performance. Aí quando não der, aí eu paro daí, cara, daí. Mas eu quero decidir parar, não quero parar por não ter mais clube ou não, ninguém me querer mais, sabe? Mas eu tenho um contrato que é até dezembro aqui, né? E aí, aos pouquinhos a gente vai vendo o que é do futuro aí, mas agora não existe futuro sem o presente, né? O negócio esse ano Claro. é ser campeão aqui e aí depois as coisas vão se resolvendo aí. Mas eu gostaria muito de dar uma descansada em casa, assim, no Brasil, sabe? Nem que seja um ano, assim, e, e depois voltaria de novo para esses mercados, assim, asiático, né? Ou até mesmo Europa. E para uma das coisas assim, se um jogador receber proposta de um dos países que você atuou, de todos que você atuou, para onde você recomendaria? Falou, ó, esse daqui. Claro que eu acho que tem mais de um que você recomendaria, imagino, mas de todos que você passou, quais você recomendaria? Assim, ó, se você receber proposta daqui, vai para lá, porque aqui é muito bom. Cara, depende, cada jogador tem uma visão, né, cara? Mas, por exemplo, eu geralmente, quando vou escolher os clubes assim, né, que recebem proposta, a primeira coisa eu vejo a cidade, a culinária, da cidade e do país, né? No clube, óbvio que tu vê se tem estrutura, como é que é os campos de treino, como é que é a academia, né? Mas, cara, por exemplo, em Itália, a comida é surreal. Isso todo mundo sabe. Eu tive lá agora antes de vir para cá, cara, Itália, a comida é magnífica. Noruega é frio, mas, cara, quem é que nunca sonhou em morar na neve, né, cara? E, tipo, fazer um boneco de neve e tal, viver essa experiência. É um país, cara, super seguro, super estruturado também. Voltaria tranquilamente para lá. Índia também é uma experiência mais difícil, assim, porque é um pouco chocante, assim, o país, né? Imagina, tem a classe média na Índia, assim, quase não existe, né? Então, tipo, as pessoas que têm dinheiro são, tipo, as mais milionárias do mundo e a classe média assim, passa despercebido. Cara, extrema pobreza, assim. Então, é uma realidade, assim, chocante, assim, cara. Tu toma um choque, assim, da Índia. Malásia,
A capital também é muito boa, Kuala Lumpur, que eu acho que a maioria dos clubes são de Kuala Lumpur, uma experiência boa também. Portugal é um Brasil, eu brinco que é um Brasil, É um porque tu vai Brasil na estar em Europa, né? casa, tu vai estar em casa, vai falar a mesma língua, os portugueses são muito bacanas também, e vai ter a picanhazinha, o churrasco, isso aí não vai ter falta. E o Uzbequistão, eu tô aqui 2, 3 meses, tô gostando muito aqui da capital, Tashkent. É um país que, tipo, quando faz frio é neve, até outro dia tava nevando, e quando faz calor é 50 graus. Então, tipo, mas é um país, assim, eu admito que eu tinha ouvido falar poucas vezes antes de receber a oferta aqui, e depois, quando eu recebi, eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. E, cara, tem me surpreendido bastante, cara. Tô gostando muito aqui. E uma coisa que eu vi que você gosta de jogar futebol manager nas folgas. Como é que é isso aí? Cara, eu gosto muito, cara. Agora deu uma parada assim, cara, porque é um troço que vicia, cara. Pô, cara, vicia muito, cara. Eu jogo, cara, futebol manager, eu jogo desde. Cara, eu acho que desde 2008, eu acho, cara. Olha, E bastante quase tempo. todo ano eu jogo, cara. Esse ano agora deu uma parada, cara, porque cara, quem jogou sabe o que eu tô falando, cara. Não tem como tu ir ali e só jogar Não dá pra jogar 30. 15 minutos, né, Não, ali. não tem como. Cara, um jogo do Futebol Manager. Um jogo, desculpa. 4 jogos do Futebol Manager vai te tirar quase 1 hora e pouco ali, cara. Se tu gosta de ser detalhista e ser treinador mesmo, montar a tática e tal. E, cara, pra quem tem família, que nem eu, cara, acaba se tornando mais complicado, sabe? Mas concentração, assim, ou viagem longa, cara, pô, mete futebol manager que, cara, passa voando a viagem, cara. Pô, e eu Nem gostava sente, né? sempre, pô, nem sente. E eu gostava sempre de pegar os desafios, assim. Eu pegava sempre um time da terceira da Inglaterra e ia subindo, cara. E, e aí ia subindo até chegar na primeira divisão, cara. Você já se contratou no futebol manager? Não, cara, não, nunca me contratei, mas eu sempre dava aquela espiada, assim, para ver onde é que eu tava, quantos gols eu tinha, quanto é que eu tava valendo. Nunca me contratei, É, mas eu sempre dava aquela espiada. porque tem, eu fui ver, tem sua cartinha no FIFA também, né? Pra quem quiser, tem lá. Eu vi na sua passagem de Portugal, tinha uma carta lá, Tem. sua. Então deve ser divertido isso, né? De ter, você se olhar, né, pra ver, é uma curiosidade, você ver como tá suas estatísticas, né? Como eles marcaram, pra ver se eles colocaram suas características mesmo, né? Verdade, isso é engraçado, porque tu vai olhar, não, pô, mas isso aqui eu sou melhor, né? Não sou tão ruim, né? Que é o futebol manager de 0 a 20, né? As estatísticas ali, né? Eu sou bem doido por Futebol Manager já. Jogo, acho que desde a versão 2001, 2002. Sou doido e outra pessoa aqui do meio-campo, somos em três, né? O outro, que é o Bruno Bonsante, ele até abriu um canal no YouTube só pra falar de Futebol Manager, de tão maluco que ele é pelo jogo. Então é um negócio. E é isso mesmo, né? A gente começa a jogar assim, vou jogar um pouquinho aqui. Às vezes a gente pega um sábado de manhã e vai ver 7 da noite, né? Você passou o dia. Cara, é surreal, cara, e vicia, cara. Então eu prefiro não jogar, porque se eu jogar, por exemplo, eu vou querer ir lá contratar, vou ver, aí eu pego esses times da terceira divisão, aí eu tenho que ir lá ver os jogadores que estão livres, porque não tem dinheiro para Não tem contratar. dinheiro. Aí tu vai, eu sempre, geralmente eu pegava o Sunderland, que tava na terceira, né? Agora tá na segunda, né? E aí, cara, eu ficava, cara, eu já fiz sagas aí de 25 anos, cara, que os jogadores já eram Olha, inventados, né? Tipo, nem já tinha mais acabou. os Todo mundo jogadores. aposentou, né? Os caras já era treinador, tudo, e já era jogador inventado, cara. Eu já ganhei acho que a Champions uma vez com o Fulham. Peguei o Fulham Olha também só. na, na segunda. E cara, é muito difícil, cara. Mas eu jogo sério, assim, eu não dou reload, assim, perdi o jogo, perdi, já era. Tá certo. Tem É o uns jeito amigos, certo de jogar, né? tem uns amigos aí que falam, pô, no terceiro ano peguei um time lá, fui campeão da Champions, não sei o que. Eu falo, cara, é muito difícil. Eu jogo futebol manager tem
15 anos, cara, é muito difícil logo, assim, ganhar os títulos, assim, cara. Porque é bem real o jogo, né? É, bem real, tem as dificuldades mesmo e é difícil contratar, né? Não é tão fácil assim pra você melhorar o time, né? Demora muito até Mu- você melhorar seu rendimento e tudo, né? É muito difícil, cara. Porque daí, por exemplo, tu vai nos times menores, os jogadores não querem vir, os jogadores que tu Não quer. querem, é. Por mais que às vezes tu tenha o dinheiro para pagar eles não querem vir. É, então. Eu gosto de pegar, eu já fiz várias vezes de pegar time da Série A2 do Paulista, Série A3 e tentar. Eu pego aquelas bases de dados que tem os times brasileiros todos certinho, as divisões e tudo. E aí, ir para classificar para a Série D, né? Isso é uma das coisas que, às vezes, quem não jogou no interior ou nos times menores não sabe. Classificar para a Série D é muito difícil, né? É muito difícil. As pessoas não têm essa dimensão, né? É verdade, cara. Eu fazia isso aí também, cara. Eu sou gaúcho, né? Eu fazia com o Brasil de Pelotas, cara, fazer isso aí também. Pegava o Brasil de Pelotas e tentava. É difícil. Eu acho que é o meu maior feito nisso, que nem foi título, foi levar o Juventus aqui, o time de bairro, para a primeira divisão do brasileiro. Já fiquei muito feliz, porque demorei ali uns 12 anos, mas levei. Mas é difícil, né? Não é fácil. E acho que. E mostra isso, né? Que esse funil que você passou, Jonathan, é um funil apertadíssimo, né? Quantos caras saem do interior como você, de times menores, para chegar em times de primeira divisão, ir para jogar no exterior. É algo. Se a gente pensar estatisticamente, né? A chance de você conseguir é mais difícil do que um vestibular de medicina, né? Se a gente pensar, É o funil é verdade, cara. bem apertado, né? É muito difícil, cara. Eu falo sempre, eu sou do interior, né, de Santo Ângelo. E eu tenho um irmão mais velho também, que ele é jogador. Ele joga no Asa de Arapiraca, aí no Brasil. E aí, a gente é os únicos jogadores da cidade, assim. Tem um outro também, o Fagner Alemão, que tá no Náutico agora, que jogou no Havaí, zagueiro. Ele também é da minha cidade. E, cara, é muito difícil, cara. Quantos meninos que jogou comigo no Inter, ou até mesmo na cidade, que eram muito melhor do que eu, cara, e não deram, cara. Aí os cara, às vezes, quando eu vou de férias, perguntam, pô, mas o que que eu faço pro meu filho, né, com 14, 15 anos? Eu falo, cara, eu acho que a dedicação, tu está mais perto de realizar o sonho. Só que isso, cara, só isso também não adianta, cara. Eu acho que, cara, é um combo de tudo, de talento, dedicação. Eu acredito que a dedicação vai fazer tu melhorar e que fica mais fácil de tu chegar perto do teu resultado, tu se dedicar, né? Mas, cara, eu conheço vários caras que eram super dedicados e não conseguiram vingar também, cara. Então, cara, não é uma receita de bolo que tu tem as coisas ali, tu escreve, tu vai fazer. É muito difícil, cara, virar atleta assim e chegar num nível bom assim, cara. Muito difícil mesmo, cara. A competitividade assim é muito grande, né? E ainda mais do interior, assim, né? Viver de futebol não é fácil, não é para qualquer um. O que você falou de uma das coisas, não é uma fórmula, mas você falou que ficou 6 meses no Inter sem jogar, né? Mas uma coisa que você me falou aqui me chamou a atenção, que é assim, você falou, tenho que estar preparado porque um dia eu vou jogar e o dia que eu jogar tem que estar bem, tem que estar preparado, né? Porque É, pode não cara, ter outra chance, né? exato. E acho que o suporte familiar, assim, cara, porque nesses 6 meses do Inter aí que eu fiquei sem jogar, cara, pô, inúmeras vezes eu liguei chorando pro meu pai, falando, cara, pai, não quero mais, não é para mim isso aqui. Pô, eu me dedico, treino bem, faço as coisas e não tenho um minuto, uma chance para jogar. E meu pai, não, calma, é o teu sonho, aguenta, tu tem contrato aí, continua se preparando, que uma hora tu vai ter oportunidade, pode ser que demore, né? Demorou 6 meses, eu jogava só amistoso, cara. E eu lembro que eu ia jogar com uns amistosos assim, cara, contra uns times assim, ruim assim, cara. E eu jogava como se fosse, cara, Barcelona, metia o pé, Copa do fazia as Mundo, coisas. né? Eu falo, não, eu tenho que me destacar, cara. E aí, às vezes, os caras nem olhavam, assim, sabe, cara? Tu via que o cara nem tava prestando atenção, os treinadores, sabe, cara? E aí machucava, imagina, um cara menino, né? Sem muita noção assim. Aí eu ligava pro meu pai, não, calma, aguenta, aguenta aí, calma, não desiste, aguenta aí. E aí, cara, acho que a resiliência ela te premia muita coisa, assim, né, cara? E tem cara que nem nós estamos falando, fica no meio do caminho, que não consegue ter resiliência, né, cara? E eu nem acho que
Cara, nem dá pra falar que uma pessoa que desiste ela é perdedora, né, cara? Eu acho que é muito difícil mesmo, cara. Eu já pensei em desistir várias vezes, cara, né? Várias vezes pensei em desistir, né? É difícil mesmo, é uma vida muito difícil e é isso. A gente sempre olha para vestibular de medicina como algo super difícil. Estatisticamente, futebol é muito mais difícil. E talento e dedicação ajudam, mas não resolvem, né? Você precisa É, ter eu uma falo, chance. que nem esses dias eu falei pra minha esposa, eu recebi mais não do que sim na minha carreira. Essa é a verdade. De testes, assim, de clubes e de escolinha, até mesmo profissionalmente, eu recebi mais não do que sim. É que nem acho que o Cafu falou isso uma vez, ele, sei lá, fez quantos testes lá e reprovou, e eu acho que o que faz tu virar é o sim, o um sim correto, né? Tu não precisa de muito sim, né? Tu precisa só de um. Um cara que olhe para ti e fale, não, gostei da característica desse jogador, da personalidade, e é um sim que tu precisa para mudar, às vezes, né, a tua história. É verdade. Para fechar aqui, que a gente já tomei 1 hora do seu tempo, mas para fechar, quando você aposentar, você pensa em continuar no futebol, pensa em morar no Brasil depois de aposentado ou pretende fazer outra coisa da vida? Cara, pergunta difícil essa aí, Felipe. Eu já vou fazer 31, né, cara? Já tô mais pro final ali do que pro início. Então, às vezes eu fico pensando o que eu vou fazer, né? Eu tenho muita vontade, assim, cara, de ser treinador, cara, mas aí também pesa o outro lado, cara. Que daí, tipo, tudo que eu não aproveitei na minha carreira de jogador, eu vou para treinador e vai piorar, cara, porque treinador é pior, né? Treinador, tu tem que analisar adversário, analisar treino, preparar treino. E treinador, tu não tem idade para parar, cara. Tu vai até 70, 80, né? Até quando der, cara. E tudo é E culpa aí, sua, né? Tudo que é, der errado é e culpa aí, sua. cara, o que me pega pensando, cara, eu amo futebol e com certeza acho que eu vou fazer alguma coisa no meio. Não sei se você, treinador ou diretor ou empresário, mas a minha prioridade depois que eu parar vai ser minha família, cara, porque minha esposa, minhas filhas estão abrindo um monte de mão de muitas coisas para viver o meu sonho agora, cara. Então, tipo, depois que eu parar, cara, vai ser prioridade para elas, assim, sabe? Ter o pai delas de volta, o marido delas de volta, o marido da minha esposa de volta, né? Tá mais em casa, mais presente, né? E eu falo mesmo das coisas simples, assim, cara, de poder trocar uma lâmpada em casa, ter tempo de sentar, e eu sou gaúcho, né? Sentar e tomar um chimarrão e conversar, cara, porque é uma correria, cara, o futebol, né? Então a gente pretende morar no Brasil, sim, a gente pretende, mas o futuro a Deus pertence, assim, né? Se eu tiver Tem muitos anos oportunidade, pra lá ainda, né? tem. Não, muitos não tem, né? Mas tem alguns anos aí. Espero que eu jogue mais uns vários anos aí, né? Mas eu tenho vontade de ficar no meio, assim, no futebol, né? Mas ainda não tomei essa decisão ainda. Ah, tem aí, dá pra, quem sabe vai ser comentarista também, já gosta de futebol, quem sabe também pode trabalhar Claro, aí. claro. Sim, Sempre é uma possibilidade também, né? A gente tá vendo bastante gente, bastante jogador que tá indo por esse caminho também. E é legal, né? Porque vocês trazem uma verdade, cara. experiência que é única, né? Você estava E dentro de campo, né? eu acho que é legal, cara, essa parte do jornalismo aí, cara, de passar informação correta, assim, eu acho bacana isso aí, cara. A comunicação também, assim, né, cara, o jornalismo, ele traz a comunicação, né, tu saber perguntar, saber responder, ter um diálogo, né. Ah, é legal mesmo. Bom, Jonathan, muito obrigado pelo seu tempo, pelo papo, muita coisa legal aí. Tem uma carreira aí de muitas coisas que você já fez, ainda tem muita coisa para fazer. Quem sabe a próxima vez que a gente já se falar, você vai ter outra campanha excelente na Liga dos Campeões da Ásia para contar aqui. E aí a gente conversa mais, mas muito legal. Obrigado pelo seu tempo e muita boa sorte aí. Tomara que vocês consigam mais títulos para rechear ainda mais seu currículo. Obrigado, Felipe. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês aí do meio campo também. Obrigado por essa conversa bacana aí. É sempre bom ter diálogo, assim, uma conversa sadia, assim, né, sobre a história, não só minha, né, mas história de quantos jogadores aí que tem por esse mundão aí, né. Muito obrigado aí por esse bate-papo aí.
Valeu, então. Então, para concluir, muito obrigado aqui vocês que nos assistiram. E aí, se inscreva aí no canal do Meio Campo, visite lá, nossa newsletter também. Então, vocês já conhecem. Muito obrigado. Agradeço de novo o Jonathan e a gente fica por aqui. Muito obrigado a todos.